Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é mais uma da nossa série de hidráulica sobre rede de abastecimento de água ramificada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer sua inscrição durante a nossa vinheta. É rapidinho. Principais tipos de redes de abastecimento. Existe a rede ramificada, que são redes que demandam cálculos simples e são muito utilizadas em sistemas de irrigação. Já as redes do tipo malhada são redes que demandam cálculos mais complexos, pois possuem circuitos fechados ou anéis. Redes muito mais utilizadas em sistemas de abastecimento de água, e elas têm um cálculo mais complexo porque elas levam em consideração a conservação da massa e também a conservação da energia. E na rede ramificada, que é mais simples, que vai ser o nosso caso de hoje, ela só trata da conservação da massa. Então é mais simples de você operacionalizar os cálculos neste tipo de rede. Vamos ao nosso exemplo. Dimensionar a rede de abastecimento de água ramificada, considerando os dados de projeto. As tubulações deverão ser dimensionadas de modo que as velocidades nos trechos da rede fiquem em torno de 1 metro por segundo. Considerar C igual a 100 para a formulação de Hazen-Williams. Vocês estão vendo que tem uma rede que eu tenho os dados dela, cotas e comprimentos, e também consumos ou vazão. Com esses dados, eu vou conseguir dimensionar as tubulações com esse critério de velocidade e daí por diante vamos sistematizar os cálculos numa planilha. Os dados e os nós do trecho da rede estão aí, vocês estão vendo. Eu tenho cota, vazão e comprimento. Temos aí as cotas em destaques. Depois as vazões, isso em termos dos nós, que são os pontos de distribuição ou de conexão. E temos os trechos, onde temos informações sobre os comprimentos dos trechos. Continuando, vamos fazer agora o procedimento de cálculo, onde o primeiro passo é escolher os diâmetros em função da velocidade. Vou mostrar como é que se calculou esse primeiro valor e os demais são análogos. Apenas vai mudar os valores dos diâmetros. Consequentemente, nós vamos mudar também o V e também tem a modificação dos outros parâmetros. No caso, vamos utilizar a equação da continuidade, que é igual a VA, velocidade vezes a área, onde a área de uma tubulação circular é dado por πd2 sobre 4, substituindo na fórmula e isolando o V, que nós queremos a velocidade, substituindo os valores, fazendo as devidas transformações de unidades, já que a vazão está em litros por segundo, e eu tenho que colocar na formulação em metros cúbicos por segundo, e também a tubulação deverá entrar em metros, e a tubulação aí na tabela está em milímetros. Aí você vai obter exatamente 0,87 metros por segundo. Vejam que as velocidades estão todas próximas de 1 metro por segundo. Então atende aos critérios que foram dados para o dimensionamento. Continuando agora, vamos calcular as perdas de carga. Como é que eu calculei essa primeira perda de carga? Veja como é simples. HF é exatamente a fórmula de Hazen-Williams vezes L. Se não tem o L, é porque a perda seria unitária, seria o J. Mas, como a gente vai multiplicar pelo L, então é a perda ao longo dessa tubulação. Notem que aí eu coloquei uma outra coluna, porque o EPANET ele dá o HF em função de 1000 metros, independente do tamanho da tubulação, da dimensão, no caso do trecho. Então, vamos fazer esse primeiro cálculo. Substituindo os valores, fazendo as devidas transformações de unidades, multiplicando pelo primeiro comprimento, que é 50 metros, vamos ter aproximadamente 0,4 metros ou 40 centímetros, conforme está aí destacado. E essa coluna, como eu falei para vocês, é só para que no final vocês possam comparar com os valores obtidos no EPANET. Continuando o cálculo, agora vamos calcular as cotas piezométricas e relacionando também as cotas do terreno. As cotas do terreno é só você observar o trecho inicial e o final, que nós vamos conceituar agora, porque montante é o que vem antes. Na tradução, vamos dizer assim, fidedigna,
Montante seria do local onde você está para um local mais alto. Então, a água, para vir por gravidade, ela tem que vir de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então, partindo desse princípio também, que se eu tenho esse termo jusante, quer dizer que é depois. Do lugar onde eu estou para a frente, o que é que acontece? O terreno está mais baixo. Então, no caso, ele vai ser jusante. Compreendido essas duas palavras, então a gente vai poder agora utilizá-las nessa tabela. Então, veja o que acontece aí. Eu calculei esse valor aí, ó, 719,60. Como eu calculei isso? Eu calculei essa cota piezométrica da seguinte forma. Eu peguei a carga que eu tinha a montante, que era o nível do reservatório, que é a minha carga máxima, só que ao passar por esse tubo, houve um decréscimo de energia. Perdemos esses 0,4 metros. E isso tem que ser computado nos cálculos. Por isso que agora, nesse ponto N1, eu vou ter apenas 719,60. Vejam aí outro detalhe que eu estou destacando. Se você for em sequência até o nó 4, não tem problema, mas quando eu vou me referenciar aos nós N2 e N3, como vocês estão vendo aí, eu não vou aproveitar a jusante anterior, não vai ser meu montante posterior. Por que isso? Porque tem que ser o anterior àquele nó. Então veja bem, em relação a N5, quem é o anterior? N2. Por isso que a gente tem que transportar ele para cá, ó, de N2. Assim também como N3. Então o que eu destaquei em róseo está referenciando ao N2 e quem está em verde em relação ao N3. O restante, vocês entendem aí que é só o jusante anterior é igual ao montante posterior. Isso se for em sequência. Se não for em sequência, tem que fazer essa observação, senão fica errado. E na parte da cota do terreno, vocês estão vendo aí que não tem muito problema, é só você relacionar a cota. No caso, você vai ter as pontas dos trechos, né? O início e o fim, no caso que é montante e jusante, e você observar qual é essa cota original de cada ponto e preencher aí na tabela, porque no final do cálculo, essa sistematização, ela vai ser importante para que você faça essa diminuição e já ache a pressão, no caso, que a gente quer de cada nó. Então vamos em frente. No caso aí, que seria o final, seria calculando as pressões nos nós da rede. Vejam como é simples. Eu destaquei aí em azul a parte que é montante e a parte que está em verde é a parte de jusante. Como é que eu calculei ali o zero? É só diminuir 720 de 720, no caso aí o anterior e o posterior. Então é montante menos montante. E agora eu vou fazer jusante menos jusante. Que no caso, o jusante da cota piezométrica é 719,60 menos 700 jusante da cota do terreno. Eu vou obter a pressão efetiva naquele ponto, que nesse caso vai ser 19,60. E assim por diante. Eu vou fazendo todas essas contas com o decréscimo e aí eu vou obter, sem problemas, todas as pressões nos nós da rede. Quer eles tenham consumo ou não. Vocês estão vendo aqui que eu fiz logo uma tabelinha aí ao lado, uma coluna, onde eu coloquei e relacionei todos os valores encontrados pelo EPANET. Vejam que bateu quase que perfeito. Algumas pequenas diferenças devido aos arredondamentos, mas você nota que praticamente todos os valores bateram assim, de igual para igual, comprovando os cálculos que foram feitos aí, utilizando a planilha do Excel. Finalmente, você pode pegar essa rede e modelar ela no EPANET, como eu fiz, e você vai ter a rede dimensionada nessa primeira figura. Eu estou mostrando para vocês aí as velocidades e cargas hidráulicas, que é a mesma coisa de cotas piezométricas, como veio ali na planilha. Eu coloquei as duas nomenclaturas, porque a literatura ela utiliza essas duas linguagens, então eu coloquei as duas para que vocês tenham esse entendimento maior. E também relacionei aqui o cálculo das pressões e perdas na rede. Lembre-se que eu fiz aquela coluna do EPANET que é em função de 1000 metros. Então essas perdas estão em valores elevados porque não é relativo ao comprimento do trecho, e sim a 1000 metros. O EPANET ele só calcula dessa forma. E uma coisa muito boa que eu tenho para vocês agora é que essa planilha do Excel desta aula está disponível para download no nosso site lá no psvideoaulas.com. Então aproveita essa oportunidade, baixa o arquivo. Se você tiver alguma falta de entendimento lá no Excel, vai estar todas as fórmulas, de onde estão puxando todos os valores e todos os cálculos. Se você gostou dessa videoaula assistida, não esqueça de
compartilhar com seus amigos e registrar o seu like. E lembre-se também de prestigiar o nosso Instagram. Siga-nos. Até as próximas!